Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Então, gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. A gente tem hoje um insight diferente, né? A gente vai ter um encontro hoje, uma discussão de caso clínico, interdisciplinar, porque nós somos um grupo, não é, multiprofissional, com vários profissionais de várias categorias, e a ideia é a gente discutir hoje um caso sobre depressão, né? Então eu coloquei lá no grupo Jales, né, que se incumbiu de apresentar esse caso para a gente, né, Jales, que é psiquiatra, daqui a pouquinho ele vai se apresentar. Então essa discussão, ela vai, assim, vamos fazer um triângulo aqui hoje, você, eu, Jales e Karen, nós três vamos conduzir essa discussão, vou abrir para eles se apresentarem já, e como é que vai funcionar? O Jales, ele vai fazer essa introdução, ele vai apresentar o caso para a gente, após a apresentação a gente vai ter um tempo para questionamentos, então cada um de nós que está aqui vai poder perguntar qualquer coisa sobre o caso, informações adicionais, informações sobre antecedentes dessa pessoa, informações que você considere relevantes para o entendimento da situação clínica em si, que são informações que podem ajudar a entender melhor o caso, tá? Então, a gente vai ter essa primeira parte que eu vou ficar contabilizando aqui o tempo para a gente não se exceder muito, tá? Depois dessa parte, a gente abre para discussão, então, Karen vai poder fazer as considerações dela, ou fazer as minhas considerações, o próprio Jales, e quem mais quiser fazer considerações, é só levantar a mãozinha, a gente vai estar abrindo para a discussão. Tá bom, gente? Então, vai funcionar mais ou menos dessa maneira. O nosso encontro ele dura em torno de 60 minutos. Então, a gente vai tentar cumprir esse tempo, porque eu sei que todo mundo está cansado, né, a gente está aqui à noite, inclusive agradeço a presença de todo mundo. Eu sei que, como é, né, essa vida corrida de todos nós, e se a gente está aqui é porque a gente quer aproveitar da melhor forma possível esse tempo, tá? Então, só antes da gente começar, vou dar só o recado de praxe aqui, dizer que o Insight Coletivo é um grupo que acontece toda semana, a gente funciona desde novembro, é um grupo multidisciplinar, de discussão de temas relacionados à saúde mental, a gente já teve diversos encontros, o próprio Jales já trouxe um tema aqui super relevante, que o vídeo está lá no YouTube, sobre neuroestimulação, né, que foi super boa aula, viu, Jales? Inclusive, não sei se você teve a oportunidade de ver lá os comentários no YouTube, pessoal agradecendo, falando, né, elogiando sua aula. A própria Karen também já deu uma aula para a gente sobre psicossomática, então também uma aula super elogiada, viu, Karen? Tá lá uns comentários no YouTube, o pessoal gostou muito da sua contribuição aqui com o Insight Coletivo. Então é isso, né? A gente está aqui com essa missão, então vamos começar a nossa discussão e eu vou abrir aqui a palavra para o Jales para ele começar a apresentação e vamos em frente. Bem, eu sou psiquiatra, eu trabalho aqui em Natal, num consultório privado, e eu também dou assistência a uns pacientes internados no Hospital Psiquiátrico Severino Lopes, que agora é Complexo de Saúde Severino Lopes, que agora tem uma unidade clínica lá dentro também, né, e tal. Até uma notícia que vou aproveitar para dar para vocês, lá no hospital agora é proibido fumar, então os pacientes que estão internados, né, tem que ficar sem o tabagismo, no máximo adesivo, nicotina, pastilha, chiclete. E isso mudou completamente a cara do hospital. A cara não, o interior, né, do hospital, mas a gente, quando chega lá, já respira um ar completamente diferente, né? Trabalho lá nesse hospital e também trabalho com neuromodulação, que foi essa aula que a Adriano falou que eu fiz aí para o Insight Coletivo, né? Bem, eu me candidatei porque eu tinha a fazer o caso clínico, porque eu esperava muito por esses momentos de discussão com a equipe multidisciplinar, em grupo e tal, né? Então, eu trouxe para vocês um caso que eu acompanhei, que eu achei um caso bastante interessante, né? Eu mudei algumas informações, assim, mas que não atrapalhasse o entendimento, né? Adriano me falou, assim, de um caso clássico, né, de depressão, e ele é mais do que clássico, né? Vamos lá, então. Posso começar? O Karen quer também se apresentar, falar alguma coisa? Se apresenta, Karen, enquanto ele vai projetando. Tá certo. Então, eu sou Karen, sou psicóloga e psicanalista, atendo no consultório particular, já trabalhei 10 anos no João Machado, hospital psiquiátrico, hoje hospital geral, né, mas com leitos de saúde mental.
e também dou aula no Centro Universitário FASEX de Psicologia, Psicopatologia, Psicossomática, e aí vou tentar trazer um pouco desse olhar, dessa leitura, do que a gente pode pensar aí sobre as questões subjetivas envolvendo a paciente que vai ser apresentada. Então vamos lá, né? Esse é o projeto Insight Coletivo. Eu vou apresentar, vou contar a primeira parte da história clínica, né? Depois das discussões eu posso complementar isso aqui. Bom, então esse caso é de uma paciente, né? O nome abreviado é SEC, 41 anos, uma mulher parda, solteira, natural de Curitiba, morando em Natal há 10 anos, faltou essa informação aí. Tem um ensino fundamental incompleto, no momento ela está desempregada, recebe um auxílio-doença do INSS, e o último emprego dela tinha sido como supervisora de auxiliar de limpeza. A queixa da paciente, inicialmente, é que ela não tinha mais vontade de viver há cerca de um ano. Ela tinha uma ideação suicida, com planejamento, né? Já tinha tentado suicídio outras vezes e também algumas queixas de autoagressividade. Ela procurou a psiquiatria, né, para pedir ajuda, porque não estava bem, e se sentia depressiva devido à morte. Esse dado aqui que está errado, né, que não era devido à morte da mãe, mas era a mãe, como a Adriano falou, era uma mãe adotiva dela. Desde então, ela vinha apresentando essas ideias suicidas, né? Ela ia todos os dias praticamente para Ponte Nilton Navarro, pensava em se jogar para poder morrer de vez, né? E um sintoma que assim, não é tão comum, mas que a gente tem, às vezes, até dificuldade de avaliar nesses pacientes, que é essa questão das alucinações, né? Se é uma alucinação verdadeira ou não, mas são vozes que ela referia como fora da cabeça, que mandava ela ir para a ponte. Já tinha ido ao pronto-socorro 5 vezes, mas ia embora porque ela tinha medo de ser internada, na verdade. Então, ela inicialmente se recusava a internação, né? Tentava procurar ajuda e tal. 5 meses antes desse atendimento, ela tinha ido a Curitiba. Já fazia 30 anos que ela não via a mãe e os irmãos, e quando chegou lá, a mãe não quis falar com ela, a mãe não reconheceu ela, né, como se não tivesse reconhecido, e ainda falou, assim, de uma maneira mais hostil, né, assim, que ela fizesse o DNA para confirmar se era filha. 30 anos depois, né, não sei se a mãe estava com raiva dela, por ela ter sumido esse tempo todo, ou se a mãe era uma pessoa mais inadequada mesmo, né? Mas a paciente conta que desse momento em diante a cabeça dela virou, né? Ela já estava triste e tinha sido rejeitada, né? Pela mãe biológica. Então, não passou mais nem uma semana em Curitiba, voltou para Natal, mas nesse tempo ela chegou a ficar convivendo com a possível mãe, que isso é uma coisa estranha também. A mãe, eu acho que sabia que ela era filha, né? Porque ela ficou uma semana na casa da mãe com as irmãs, né? De alguma maneira aceitaram ela lá. Quando a paciente voltou para Natal, então que ela foi internada com a ajuda de uma amiga de trabalho, né? E por causa desse planejamento suicida. Na internação, ela tinha várias queixas, assim, por exemplo, uma paciente que era tinha muitos sintomas somáticos, né, a Adriano falou aí de Karen com a psicossomática, era uma paciente que tinha muitos vômitos, alguns desmaios, né, assim, tentou fugir do hospital também algumas vezes, era bem confusa, e um comportamento pueril, né. A gente fica sempre em dúvida com esses casos, assim, o que é que tem de personalidade e tal, do paciente tal, né, porque ela tinha muitas queixas vagas sobre ela mesma, sobre esses problemas e tal. Mas tem que levar em consideração que a paciente está muito deprimida e o estado depressivo faz a pessoa ficar também, né, com ideias, né, diferentes do seu habitual. Não falava bem sobre as vivências, se recusava, assim, não era colaborativa, né, e ela só queria, o assunto dela era que queria morrer, né, passava a maior parte do dia na cama, no leito do hospital, né, não queria falar com os outros pacientes ou participar das atividades em grupo, e demorou bastante para a gente conseguir, né, que ela colaborasse, que ela se entrosasse com as outras pacientes da enfermaria, e 30 dias depois, ela já estava bem mais ativa, né, muito menos infantilizada, já conseguia manter e sustentar um diálogo por mais tempo, um diálogo consistente, onde a gente podia falar mais das histórias de vida dela, né, os gatilhos de tanta mágoa, de tanta frustração. Mas, apesar dessa melhora, assim, de comportamento, vamos assim, de vitalidade, né, de estar mais ativa, com mais energia, ela ainda mantinha esse discurso de morte, né.
e muitos sem planos para o futuro, né, depois que saísse da internação. A gente chegou assim, essa é uma prática que chega a ser um pouco comum lá no hospital, que é dar uma saída temporária para o paciente, para a gente observar como vai ser o comportamento dela em casa, antes de realmente liberar de alta, né. E aí ela foi para casa de uma antiga patroa, né, que decidiu acolher ela, né. Mas ela tentou se jogar da sacada do apartamento, da varanda, né. Aí seguraram ela, tudo, ela disse que escutou a voz, mandando ela se jogar, e ela passou até a escrever a respeito desse planejamento de suicídio, mandando cartas, mostrava essas cartas para a equipe, dizendo que quando saísse de alta ia concluir, né, o desejo dela. Algumas vezes também era uma paciente difícil por recusar o medicamento, né, você vê, ela já recusou a internação, recusou a medicação, recusava o contato, né, mas começou a pensar nessa possibilidade de continuar um tratamento depois da alta, né, embora tivesse alguma dificuldade ainda de aceitar o questionário. As medicações que a gente usou durante esse internamento, claro que essas doses foram escalonadas, né, gradualmente, mas ela chegou a ficar com a dose de fluoxetina, que é um antidepressivo, né, bem conhecido, bem comum, na dose máxima de 80 miligramas pela manhã, de um antipsicótico, né, que é a quetiapina, que a gente usou como potencializador do efeito antidepressivo da quetiapina, mas também com efeito sedativo, né, e talvez estabilizador de humor. Chegou a dose de 600 miligramas, a dose de quetiapina a gente usa até 800 miligramas, por exemplo. E o clonazepam, 2 miligramas à noite, já era uma dose menor, que ela vinha usando o clonazepam em doses mais altas no início do internamento, e a gente conseguiu ir reduzindo. Na enfermaria, ela tinha tanto atendimento psicológico, cerca de 2 vezes por semana, como atividades de terapia ocupacional, tem uma educação física, claro que não é um treinamento, um exercício, mas são atividades de caminhada, né, de fortalecimento muscular e tal. E lá no hospital tem também a equipe que faz um trabalho de aromaterapia, uma coisa mais relaxante, assim, que também me faz sessões de meditação, né. 45 dias depois de internada, né, a gente começou a notar uma melhora maior ainda no humor. A paciente deixou de se queixar da vontade de morrer, não que ela voluntária, a gente perguntasse assim, você não está mais pensando em suicídio, não, mas a gente começou a notar que ela já não falava mais sobre morte, a gente deixou isso subentendido que já tinha passado esse desejo dela, né? Ela era muito ativa, colaborativa, né? Não tinha mais as crises de choro, já tinha recuperado o apetite, o sono também, ela estava restaurador, ela dizia que dormia bem, né, que acordava bem no dia seguinte. E depois quando ela teve alta, né, ela conseguiu ficar um tempo na casa da patroa da irmã, que a gente já tinha conseguido contato com 2 irmãs dela, que moravam aqui em Natal, né, esse internamento também serviu para a gente poder mapear aí um pouco do amparo social, né, da rede de contatos da paciente. Era uma senhorinha que não tinha, né, familiares, tal, precisava de ajuda de cuidadores, a irmã dela já era uma cuidadora dessa senhora, essa senhora aceitou, você pode ficar um tempo aqui em casa, não tem problema. Ela continuou tanto os atendimentos psiquiátricos e se dizia uma pessoa feliz, assim, né, falava na vida nova, ela já tinha saído da casa da patroa da irmã, né, tinha alugado um quarto para morar sozinha, né, segundo ela, sem dar trabalho a ninguém. Isso mostra um pouco, assim, dessa dificuldade que ela tem de aceitar ajuda, de se recusar a internar, recusar remédio, né, tudo ela... E na história de vida dela a gente entende um pouco isso também. Quando ela estava bem, planejou, logicamente, voltar, visitar a casa da mãe, né, a mãe soube do internamento, e aí chegou uma informação de que a mãe tinha se arrependido de ter negado a maternidade e tudo, embora não, vocês vão ver, mas ela foi, né? A gente chegou até, essa paciente tinha uma rede de suporte tão ruim que eu cheguei até a ir com ela no posto do INSS, né, porque ela precisava de receber dinheiro, estava sendo pago no banco, mas ela não sabia nem em que banco ela recebia esse dinheiro, né? Ela ainda estava com uma certa dificuldade de autonomia, de não conseguir sozinha resolver um problema burocrático, né? E também não estava podendo contar com a ajuda da irmã, e graças a Deus deu tudo certo, ela conseguiu começar a receber esse auxílio doença. Então ela foi à casa da mãe, e
no retorno, ela faltou a consulta, né? Foi quando eu fui informado que ela estava no pronto-socorro do CAISM, né? Era um outro hospital, eu fui até lá para encontrar a paciente que estava bem dissociada, né? Ela estava bem sofrida, né? Porque a mãe tinha chamado, ela foi visitar a mãe chamou ela no cantinho da casa e disse que eu não acredito que você é minha filha ainda não, viu? A paciente até ficou muito constrangida e pediu assim que não informasse isso para as irmãs, né? Para as irmãs não ficarem preocupadas, né? Então a gente nem sabe até que ponto como é que isso aconteceu, porque é uma paciente dissociada, né? Estava nesse momento. E aí pediu para ser internada, porque voltou a ideação suicida, né? E assim aconteceu. Ela foi internada, mas não ficou mais tanto tempo. Depois de 3 dias, ela tinha já se recuperado e teve alta. Foi mais uma crise, um episódio dissociativo, né? Ela continuou com o mesmo esquema de tratamento farmacológico, da fluoxetina, da quetiapina, né? E em fase de desmame do clonazepam. Já estava com humor eutímico, o afeto estava bem moldado, sem os pensamentos suicidas, e aí a gente seguiu esse tratamento ambulatorial da paciente. Bom, as primeiras informações são essas, né? Acho que a Adriana agora quer talvez abrir para perguntas e alguma discussão. Isso, é o momento agora de tirar dúvidas em relação ao caso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida em relação à história clínica, alguma coisa que tenha ficado em aberto, o Frederico já levantou a mão. Diga lá, Fred. Boa noite a todos. É o seguinte, tem uma questão que eu queria levantar, que eu já tinha guardado na caixinha aqui para colocar para vocês, que é a questão do isolamento, que muitas vezes acontece, e do afastamento também da família, dos amigos, em relação a essa questão, a questão da depressão, né? E aí, assim, além do manejo, eu gostaria de escutar vocês, assim, como é que vocês lidam com isso, das pessoas que passam por essa questão da depressão, em alguns casos acabam. E assim, a gente vê, por exemplo, a questão da própria Cracolândia, por exemplo. Estava assistindo uma entrevista, acho que foi com o governador de São Paulo. Não foi com o governador de São Paulo, foi com o Drauzio Varela. E ele estava falando a respeito dessa questão de que as pessoas que vivem na Cracolândia, muitas vezes, elas têm, né, estão adoecidas e elas acabam sendo abandonadas pela família, ou outras vezes elas acabam se isolando. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Certo. Então, Fred, mas nesse momento agora, antes da gente começar essa discussão, vamos deixar essa sua questão aí, né, na caixinha aqui, mas antes da gente entrar na discussão, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao caso clínico, em relação à história, algum esclarecimento em relação à história, alguma dúvida, alguém teria algum questionamento em relação à história clínica em si? Eu queria só confirmar uma coisa, porque eu acho que isso é importante para entender também o que é que a desestabiliza. Quando ela foi a primeira vez para Curitiba, a mãe dela, adotiva, que eu entendi que é aqui em Natal, já tinha morrido, ou na primeira vez ela ainda contava com essa mãe aqui? A mãe dela já tinha morrido, né? É uma paciente que ela tinha esse contato com pessoas que aparentemente cuidavam dela, né? E acabava morando um tempo na casa de pessoas e patroas, por exemplo, outras dela, né, que ela considerava mãe, e ela já tinha falecido, sim. E a outra coisa é que ela recebia dinheiro pelo INSS. Ela era aposentada por que doença? Por alguma doença psiquiátrica? Nesse momento, ela estava recebendo, não era aposentadoria, né? Era aquele auxílio-doença, né? Sim. Pelo motivo do internamento mesmo. Sim. Ela tinha vínculos, CLT, né? Carteira de trabalho era assinada antes tudo. E nesse momento ela começou a receber auxílio-doença. Ah, tá. Então ela não era aposentada, era auxílio-doença. Auxílio-doença, Clarice levantou a mão. Boa noite. Só para entender, doutor Jales, a mãe adotiva dela tinha falecido, mas ela teve algum convívio com a mãe biológica e com esses irmãos, para ela ter ido até lá e ter tido, né, a rejeição 2 vezes. Qual foi o momento que ela veio para Natal e que se desvinculou? Ela veio para trabalhar? Assim, você tem essa informação sobre ela?
Tenho sim essas informações, né? Ela morava com a mãe biológica até mais ou menos os 10 anos. Conviveu com os irmãos, inclusive ela cuidou muito desses irmãos dela, né? Era aquela estrutura de família que o irmão mais velho cuidava dos mais novos, né? Então, ela morou durante muito tempo com essa família biológica e, na verdade, ela veio para Natal porque ela queria sair dessa casa que ela morava, né? Não queria mais morar com a mãe. E ela veio já com a família que ela trabalhava. Ela foi trabalhar tipo como doméstica, né? Com 12 anos de idade, veio trabalhar como empregada, né? Uma família que se mudou de Curitiba para Natal e ela acompanhou essa família, a mãe entregou ela praticamente, né? E ela ficou desaparecida aí durante esses quase 30 anos, né? Mas ela já conhecia a mãe, as irmãs. Jales, ela teve algum episódio anterior a esse, na história de vida dela, adolescência, adulto jovem, algum episódio ou depressivo ou psicótico, não sei. Não, psicótico não, né? E ela também nunca teve, assim, uma doença psiquiátrica tão grave antes, né? Ela se desestabilizou mesmo depois que morreu essa mãe adotiva dela e que também ela tentou visitar a mãe lá em Curitiba e não deu certo, né? Maria Célia levantou a mão. Boa noite. Eu gostaria de saber se a rede de suporte dela, os familiares, você sabe algo, se tem algum problema de saúde relacionado a problemas psiquiátricos, assim, ou tu não chegou a estudar o contexto familiar dela? Assim, problema psiquiátrico mesmo, assim, de ter diagnóstico, de fazer um tratamento com medicação, com psicologia, não, né? Mas tem uma família desestruturada, claro, assim. Sim. Né, que não dava esse suporte, por exemplo, só esse fato dela, a mãe dar a ela, né, para ela vir embora trabalhar, e ela ficou quase 30 anos sumida, sem dar notícia para os pais, ela não gostava, né, assim, desse ambiente familiar dela. Então, dá para ver que eles talvez não tinham lá, assim, uma condição psicológica mais saudável e tal. Objetivos mais restritos, assim, mais... Ok. Tem uma pergunta aqui no chat de Ana Raquel, vulgo Clarice. Ela está perguntando se a mãe adotiva seria a casa onde ela trabalhava antes. Foi praticamente a última casa que ela trabalhou, mas assim, antes dela conseguir o emprego como auxiliar de limpeza, né? Que aí ela chegou a coordenar uma equipe de auxiliares de limpeza. Ela começou trabalhando como ASG, né? E depois como coordenadora de equipe. Então, antes desse trabalho, ela ainda chegou a trabalhar na casa de uma pessoa que ela considerava como mãe adotiva. Isso era uma prática bem comum, né? Antigamente, essas adolescentes muito jovens indo para casa de famílias, não é? Isso era uma prática que durante um tempo foi bem comum, né? Principalmente, não sei se mais ao sudeste, mas aqui no nordeste era uma prática bem recorrente, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Antes de a gente partir para a discussão, alguma dúvida? Então vamos lá, vamos começar então. Karen, queria ouvir você. Nossa, eu anotei várias coisas aqui, sinalizei várias, vou tentar indo pelo caminho, aí a gente vai num bate-bola para eu ver também por onde vocês estão caminhando o olhar, mas teve muita coisa aqui que me chamou a atenção, assim. Ela tem 41 anos, né? A gente vai ouvindo, até pensa que ela é um pouco mais velha, mas depois, quando eu voltei aqui, 41, não chega a ser idosa para ter, digamos, a primeira expressão de um surto psicótico, digamos assim, mas, de todo modo, de alguma forma, ela conseguiu se sustentar na vida nesses 40 anos, aparentemente não tendo uma grande desestabilização. E aí eu fico me perguntando um pouco, por tudo que se passou, essa questão desse lugar materno para ela, como é que ela se ancorou nele. Parece que ela conseguiu essa substituição, né, nessas pessoas em casas de família, né? Então alguém que funcionava nesse lugar, de dar um lugar para ela, acho que principalmente isso, né? Mas mesmo assim a gente já vê uma coisa um certo rompimento, assim, no sentido de que ela vai para uma casa de família, essas pessoas ficam sendo como os familiares dela, ela rompe com a casa
né, original, que até os 10 anos ela morou, então, e aí depois ela vai para outro trabalho, outra função, e essas pessoas vão ocupando esses lugares, e que me parece, assim, que de alguma forma isso se repete, assim, até nas coisas que ela vai vivendo a partir da internação, o que vai ajudando ela a se sustentar. Então, por exemplo, né, quando essa mãe adotiva, não sei nem se dá para dizer que é uma mãe adotiva, né, porque se ela registrou e adotou efetivamente, ou se foi a última referência dela, né, quando falece, parece que esse lugar abre um vazio. E o que a gente vai ver, assim, na subjetividade, cada vez que a gente se depara com um vazio, que seria o trabalho do luto, né, tentar lidar com isso, um certo estado depressivo se abre, né, nem sempre a doença depressiva mesmo, né, mas um estado depressivo se abre e há um processo de elaboração psíquica, né, de tentativa de cura disso, né? Então, qualquer perda, qualquer luto, e dependendo de que lugar esse objeto ocupe na vida da pessoa, vai exigir mais trabalho psíquico para reorganizar essa vida no pós-perda, né, no caso aí da morte. E aí parece que a estratégia que ela faz eu costumo dizer assim, que na psicose, né, porque eu estou pensando, estou supondo, né, talvez uma estrutura psicótica, talvez, mas deixo como uma interrogação. É como que diante de um vazio, né, é um rombo que se abre, então é um tecido que rompe. Enquanto na neurose também a gente pode pensar uma coisa assim de um buraco que se abre, mas parece que o neurótico tem mais ferramenta, né, é um pequeno furinho, ele tem mais ferramenta para costurar aquilo. Na psicose, quando a gente pensa uma estrutura psicótica, aquilo se abre como um rombo, né? E a pessoa tem menos ferramentas, então ela precisa ir no concreto para restaurar essa mãe, para poder recolocar essas coisas no lugar, essa impressão que me dá um pouco, né? Porque ela fala assim, que quando ela chega para falar com essa mãe, né, na morte da mãe daqui, ela não parece se desestruturar totalmente, né? Ela fica um pouco depressiva, mas que a cabeça dela vira mesmo quando ela é negada pela mãe biológica. Então, parece um pouco assim que esse trabalho de tentar ressignificar, reconstruir esse tecido ainda estava num certo funcionamento saudável, digamos, na visão do luto, e aí quando essa mãe nega isso, aí a coisa se abre, né? E aí ela tem comportamentos pueris, então a gente começa a pensar assim, como é que isso foi estruturado desde a infância, com o que ela podia contar dessa sua estrutura, dessas suas referências infantis, para ressignificar esse lugar, né? Pelo visto, com essa mãe a negando, é como se um precipício se abrisse para ela. E aí eu percebo, né, então talvez o comportamento pueril, né, algo daí volta lá pela constituição dos afetos primários, como é que isso está, então aquelas feridas que já estão lá se abrem, né, em sequência, e aí eu fico pensando que na enfermaria do hospital me pareceu que ela consegue começar a fazer essa reestruturação, então esses lugares, né, vão dando espaço para ela, por mais que ainda seja difícil no início, então ela não encontra lugar no campo do outro, né, tem uma voz que manda ela se jogar, né? Se jogar, se matar, então quase como quando essa mãe a nega, esse rombo aparece, né? E aí isso fica reverberando enquanto ela está na enfermaria, mas aí ela começa, por exemplo, escrever sobre isso, mostrar para a equipe, então ela começa a direcionar para um terceiro, ela começa a fazer essa conexão. Tem alguém que vai se preocupar comigo, digamos assim, né? Ela precisa convocar esse outro. Eu até coloco aqui, claro que escrever para a gente, escrever sobre o planejamento suicida, né, para a gente é um indício de mais risco, né, porque o planejamento está lá, mas ao mesmo tempo escrever é melhor do que agir, né? Então, enquanto ela começa a escrever e mostrar para a equipe, eu acho que já tem um passo aí em relação a ela correr para a ponte. Então, eu penso que aí tem esse movimento acontecendo, esse movimento de reestruturação. E quando ela sai e volta para uma casa, né, que é a casa da patroa da irmã, parece, de novo, ajudar a reconstruir esse tecido que tem esse rombo na questão materna, né, que é uma senhora que não tem familiares, precisa da companhia de cuidadores,
Então, a paciente começa a ter essa possibilidade de ter um lugar, uma mãe, né, mesmo que enjambrada, digamos assim, né, uma mãe postiça, melhor termo, né, que vem justamente tentar fazer esse papel de substituir de alguma forma, não substituir bem porque não é suficiente, né? Quando a coisa se abre, ela se desestrutura de novo. E quando ela fala que quer ir para um quartinho, que não, sem dar trabalho a ninguém, de novo me volta um pouco essa coisa da posição de filha, né? Ela não aceita ser ajudada, talvez porque justamente nessa condição de cuidado, né, remeta a essas primeiras relações dela, né, de infância, que talvez a coloquem diante de um abismo, diante de um vazio, diante da ausência de alguém, né, que tenha deixado essas marcas de cuidado. Talvez as marcas de cuidado dela sejam grandes feridas, né? Mas a gente vê que ela continua com isso, né, em relação à mãe biológica, e para mim isso é uma coisa que deixa bastante interrogado, assim, esse movimento dela, né, de voltar lá para tentar de novo. Penso um pouco isso, assim, de que é como se fosse a saída final que reestruturaria tudo que se rompeu, né? Ela conseguia essa confirmação dessa mãe biológica, porque reestruturaria o rompimento da mãe adotiva que faleceu e o rompimento da negação dessa mãe, né? Mostrando que, obviamente, estar na casa da patroa da irmã não era suficiente, mas a gente viu que foi suficiente para ajudá-la, inclusive, a ultrapassar essa etapa. Ela conseguiu ficar melhor, ir para um quartinho, mas quando ela se volta de novo a ter que enfrentar essa mãe, né, o rompimento acontece de novo. A mãe dizendo que não acreditava, né, que ela seria sua filha. E aí, novamente, né, ela acaba se internando, e aí me parece que, de novo, com a internação, ela começa a ter essa recuperação. E aí uma coisa que eu fiquei pensando também talvez uma das coisas interessantes com ela seja essa rede, né, rede de apoio pós saída do hospital, já que no hospital ela tinha isso, ela reconstrói na casa, né, dessa patroa, que talvez para ela possa ser algo importante. Eu fiquei pensando assim num CAPS, nem que seja temporário, já que o que me parece é que ela precisa de recursos variados para fazer essa reconstrução, fazer esse mecanismo que acontece para todo mundo, assim, diante do luto, né? A gente vai dizer da reação a uma perda, né? Mas que com ela se abre de maneira bem traumática, digamos assim, né? Mostrando esse vazio. Acho que eu vou deixar por aqui para não ficar falando demais sozinha, e aí eu vou falando com vocês, se vocês, a partir do que Adriano for colocando, Jales. Eu acho que é interessante isso que você coloca, Karen, da possibilidade dela ter uma estrutura psicótica, né? Que de fato pode ter, assim, isso ficaria mais claro, obviamente, se a gente tivesse acesso a história anterior, né, de como foi e tal, que já eles devem ter essas informações. Mas, assim, falando da questão do ponto de vista psiquiátrico, né, a gente, na psiquiatria, a gente usa esse termo psicótico um pouco diferente do que se usa na psicanálise, obviamente, né? Para a psiquiatria é muito importante essa presença do sintoma psicótico, porque o sintoma psicótico, para a gente, ele é definidor, geralmente, de mau prognóstico, né? Assim, quando você tem sintoma psicótico associado, por exemplo, um quadro de uma depressão, de um quadro depressivo que tem sintoma psicótico, sempre ele é considerado um quadro grave. E aí, veja que, por exemplo, uma pessoa com sintomas depressivos, normalmente a angústia, o sofrimento faz essa pessoa buscar ajuda. Uma pessoa com sintomas depressivos, com sintoma psicótico, muitas vezes ela recusa a ajuda, que foi o que aconteceu com ela. Ela não queria tomar os remédios, ela recusava a medicação, ela tinha uma ideia autodestrutiva muito concreta, né, assim, muito concreta, ela partia para o ato, não era uma coisa muito, né. Então, a psicose acaba realmente sendo um mau prognóstico e muitas vezes significando realmente a necessidade de uma atenção mais dura, como uma internação realmente, né? Assim, você precisa, às vezes, como medida protetiva mesmo, colocar essa pessoa num regime de internação, num tratamento muito intensivo para realmente conseguir cuidar, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir, fora de um cuidado intensivo, se restabelecer, porque não vai tomar os remédios, não vai fazer o que deveria,
né, fazer. Isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai precisar internar sempre, mas numa pessoa que tem um baixo suporte como ela, né, invariavelmente isso acaba sendo necessário, porque como é que vai cuidar, né? Se você não tiver um suporte ali 24 horas, como é que você vai dar a medicação, vai fazer com que essa pessoa consiga tomar o remédio? Porque naquele momento ela não entende que precisa, ela não tem um insight de que ela está adoecida, né? Acho que os mecanismos, como você falou aí, falando da neurose, né? Os mecanismos ali não estão funcionando, então ela não vai conseguir se cuidar nesse sentido. E aí cai um pouquinho sobre a questão do que o Frederico estava falando, que essa questão do baixo suporte, eu queria falar só um pouquinho sobre isso, essa questão do baixo suporte que a gente vê nas pessoas que acabam adoecendo nessa perspectiva. A gente está falando de alguém com a depressão, provavelmente com sintomas psicóticos, mas a gente vê em pessoas deprimidas sem sintomas psicóticos também, né? De certa forma, esse baixo suporte, que muitas vezes a gente não sabe o que é que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, se a pessoa adoeceu pelo baixo suporte ou se ela continua doente pelo baixo suporte, ele é muito comum, ele está muito presente o tempo todo, né? E o tempo todo a gente lida com isso na clínica, de tentar ajudar essas pessoas e as famílias a se ajudarem no processo do cuidado, porque é muito difícil você cuidar se você não tiver suporte, e é muito difícil essa família cuidar se ela também não tiver suporte. É muito difícil a gente conseguir levar adiante esse cuidado se a gente não consegue dar isso. Por isso que eu gosto muito dessa ideia, Karen, que você falou dessa possibilidade do CAPS, porque às vezes não tem nem família, mas o CAPS ele consegue cavar suporte na comunidade, por exemplo. Eu lembro demais de um caso muito emblemático para mim, de um CAPS aqui do interior, de um rapaz que ele era um psicótico grave, ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia grave, com, sabe, assim, um pensamento muito desorganizado. Ele morava num cubículo, era um vão, a casa era um vão, nem banheiro tinha, era um cubículo, não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada, era só uma rede onde ele dormia e mais nada. E ele frequentava o CAPS diariamente. E a comunidade ao redor que cuidava dele. Tinha uma senhora que dava almoço, tinha uma senhora que dava janta, né? Durante o dia ele ia para o CAPS, a gente ia nos finais de semana, quando não tinha CAPS, a comunidade cuidava, dava um jeito, e durante muito tempo ele conseguiu viver assim. Então, quando você consegue cavar esse suporte, você consegue, né, descobrir essas possibilidades, e esse é um grande papel, realmente, dos centros de atenção psicossocial, descobrir essas possibilidades dentro do território e de forma criativa, inclusive, né, descobrir estratégias para o cuidado. Frederico levantou a mão, depois eu vou passar a palavra para Jales, que ele deve, com certeza, ter muita coisa para falar aí. Frederico, pode falar. Pois é, eu até estou colocando isso porque, assim, eu lidei com uma situação de uma adolescente estar passando pelo processo de transição de gênero, e aí ela entrou no processo de depressão muito grande, porque a família não aceitava, e ela abandonou a escola. Ela passou quase um mês sem ir para a escola. Foi quando eu tive a ideia de conversar com a turma, no sentido da turma escrever cartas para a coleguinha de sala, porque ela não queria vir mais para a escola. E aí, a importância desse suporte, que às vezes não vem da família, né, mas pode vir de outras pessoas, que eu acho que é tão importante quanto a questão do acompanhamento médico, psicológico, essa questão do acolhimento mesmo, e que às vezes dos pares tem uma força tão grande, principalmente quando não tem o apoio da família. E hoje porque antes a gente via o seguinte: não, isso é frescura, principalmente quando se trata de adolescente. Isso é frescura, isso não. E hoje se tem muita informação, e mesmo assim, muitas vezes, os pais, diante do adoecimento, diante de uma tristeza um pouco mais aprofundada, né, a gente observa que a família tem uma postura, às vezes, até negligente mesmo. A gente observa que, de repente, eu percebo isso, porque, às vezes, quando eu tenho uma adolescente que eu
faço atendimento e, de vez em quando, eu faço trabalho de devolutiva com os pais. O entendimento dos pais em relação ao sofrimento dessa adolescente, às vezes é muito complicado, porque eles têm uma ideia de que é frescura, não conseguem compreender a subjetividade. E aí eu acho que a sociedade acaba caindo nessa armadilha que a gente vê isso muito claro mesmo, de não valorizar, né, de achar que o adoecimento mental mesmo é uma coisa, é uma coisa besta. Eu até coloquei aí no grupo, né? Eu botei um postzinho, ninguém chega para alguém que quebrou a perna e fala, anda, tenha força de vontade, vai, anda. Como é que a pessoa vai andar se ela está com a perna quebrada? E aí eu fico me perguntando mesmo, né? Como é que, de repente, isso socialmente é visto? Como é que uma pessoa que, de repente, não pode corresponder àquilo que se espera dela, que levou anos e anos para ser construído, vai de repente, de uma hora para outra, se resolver. Então, acho que essa questão do suporte mesmo, seja familiar ou de alguém que, de repente, tem um olhar diferenciado para essa pessoa que está adoecida, é de extrema importância, sabe? E assim, eu acho que ele é tão importante quanto o acompanhamento médico mesmo e o acompanhamento psicológico, porque a pessoa acaba tendo uma referência, né, de alguém que a aceita, de alguém que a deseja, né, que aceita a sua subjetividade, que aceita a sua condição. E o que, infelizmente, a gente vê aí hoje em dia é que as coisas não são bem assim, né? Não sei como é que vocês veem. Estou jogando para vocês aí. A Joia Frederico, obrigado, viu? Jales? Bom, eu vou tentar também comentar aqui. Achei interessantíssima essa análise que Karen fez, né, sobre o caso dessa paciente, porque realmente assim, é uma situação que a gente vê muito como psiquiatra, sempre chegou, ela surtou, né, ela teve os sintomas alucinatórios e esse padrão de desorganização. Aí a gente fica pensando assim, como é que ela conseguiu viver durante tanto tempo, até hoje, sem nunca ter surtado, né? Porque assim, depois de 41 anos, você vem com uma estrutura psicótica dessa, né? E agora? Não é possível, você já teve alguma coisa antes, e aí a gente vai buscar na história e tal, não sei o quê, mas é uma pessoa que de alguma maneira conseguia se organizar com essas ajudas, né? Mas, claro, nunca suficientes. Essas ajudas nunca são suficientes porque os instintos primários, como você falou, já não são satisfeitos lá desde a infância e tal, como a gente bem sabe. E aí, assim, é interessante que a mãe biológica, quando a mãe biológica morreu, é que ela se libertou, vamos dizer assim, para ir atrás novamente da mãe biológica, né? Talvez ela tivesse até um sentimento de culpa, né? Como algumas pessoas que são adotadas dizem assim, olha, eu não quero ir atrás do meu pai e da minha biológica, porque é como se eu estivesse negando também a ajuda que eu estou recebendo dos meus pais adotivos e tal. Então fica essa perplexidade, assim, essa confusão do tipo, como é que você viveu até hoje com essa estrutura psicótica, porque você vê, na história dela, eu não relato nem o histórico de relacionamentos amorosos dela, né? Uma pessoa que não tem relacionamentos amorosos, né? É uma pessoa sozinha, que é uma sobrevivente, né? E aí, assim, a gente às vezes lida com essas situações, como esses comportamentos muito pueris e tal, na enfermaria, e aí, às vezes, vem uma conta-transferência, assim, bem ruim, do tipo, poxa, sou 41 anos, se comportando desse jeito e tal, a gente não quer aceitar, né, e quer dar alta logo da enfermaria para se livrar do paciente, mas não tem para onde ir, né? Ela tinha essas duas irmãs, mas não davam conta também dela. E depois, quando a paciente até melhora do humor, muda completamente essa percepção que a gente tem sobre a capacidade de cuidado dela, né? Dá medo, se a paciente sozinha pode parar o remédio, pode não ir para terapia, né? Então, vem essa necessidade de a gente ir para o CAPS, né? De pedir ajuda aos CAPS. Essa paciente foi para o CAPS, exatamente. Agora dá um pouco de medo, porque assim, eu já trabalhei em CAPS durante algum período, e os CAPS, quando contratam os psiquiatras, às vezes eles nos colocam assim, com uma função de consulta psiquiátrica e medicação, né?
E eu acho que a proposta não é essa, né? Claro. Eu acho não, tenho certeza que a proposta não é essa. Então, essa ideia da gente, como médico, né? Também participar, né, do suporte social ao paciente e tal. Por exemplo, eu fui com essa paciente para o INSS, mas foi assim uma coisa, uma exceção. Eu não faço isso no meu dia a dia, lógico, né? Mas eu acho que a gente devia fazer mais essas coisas. E eu faço até menos isso no meu dia a dia, porque eu acho que dá muito medo também de como as pessoas vão entender esse comportamento do médico, que sai apenas da função de consulta e remédio, de prescrição, né? Até para você mandar uma mensagem para um paciente do tipo, como é que você está? A gente já tem, como é que ele vai entender que eu estou, porque isso não é o comum, né? Então, deixa a gente meio confuso mesmo, mas hoje em dia menos, mas assim que eu terminei a residência em psiquiatria e tudo, que voltei para trabalhar em Natal, eu fiz muito mais isso, de tentar sair da cadeira de médico e participar. Teve paciente que, para sair do hospital, eu tive que levar ele no meu carro até a casa dele em Goianinha, porque a família morria de medo de que ele saísse do hospital e tal, e eu fiz uma visita, tá aqui, ó, ele não tá agressivo não, tá bem, foi em casa, passou o dia, depois voltou para o hospital, depois voltou para... Então, essa coisa do suporte, né, psicossocial, Frederico, assim, legalmente, ainda eu acho confuso, porque o médico fica com essa responsabilidade, né, de garantir a vida, né, do paciente, assim, se ele morrer, o médico tem em parte, responsabilidade, e, ao mesmo tempo, às vezes ele não tem suporte social. Quantos pacientes moram no hospital, né, ou quantos pacientes ficam institucionalizados por falta de apoio psicossocial e tal. A residência terapêutica é uma excelente proposta, mas não tem vaga, né, o CAPS mesmo em si, a gente encaminha, mas aí, hoje em dia, eu tenho um medo, porque o paciente, ele vai vir para uma triagem aqui uma semana com o psicólogo, depois de uma semana vai vir para a triagem com o terapeuta ocupacional, depois eu vim... Aí, assim, como eu estou fora da rede pública, hoje eu não tenho mais... Eu não sei como a coisa está acontecendo, então eu fico um pouco de medo, né? Mas, assim, o serviço social, né, as nossas assistentes sociais, assim, pelo menos esse hospital que eu trabalho hoje, do hospital que eu já trabalhei antes, né, que elas conseguem muita coisa, sabe? Assim, eu acho que a gente pode contar com elas, pelo menos onde eu estou, assim, elas dão um suporte muito bom em trazer a família. Às vezes a história clínica que a assistente social colhe no hospital é bem mais detalhada do que a história que eu mesmo colho com o paciente e tal, né? Então, eu vejo assim, as facilidades de você cuidar de um caso desse, assim, pelo tipo de... quando você tem uma estrutura legal para acompanhar, né? Então, nesse caso, essa paciente teve uma estrutura, né? Mas, assim, quando a gente também encontra um rombo, vamos dizer assim, né, no suporte social dos pacientes, a gente fica completamente perdidos e às vezes sem saber o que vai fazer. Mas essa paciente, por exemplo, ela foi para o CAPS, eu deixei até de acompanhar ela, né, perdi o segmento, espero que ela esteja melhor, né, e bom, acho que é isso que eu tinha para comentar também. Tudo bem. Tem aqui no chat, Jaira escreveu assim: fico pensando na ausência de vínculos de pessoas que passam por essas experiências de vida e também no quão pequenos somos diante de mais uma história assim. Situação que já conheci algumas e que de fato são relativamente comuns, né? Assim, são muitas pessoas. E nesse mundo psi, né, da saúde mental, a gente conhece inúmeras, né, Jales? O abandono, a quebra de vínculos, né, a perda, a falta de suporte, nossa, é muito comum. Alguém levantou a mão, mas está escrito assim, desconhecido, não sei o nome. Boa noite a todos, meu nome é Dora Soares. Eu nunca consegui colocar meu nome, minha fotinha, então é por isso que vocês não me verem. Mas eu venho na fala de Jales e queria fazer um comentário. Quando você falou sobre o CAPS, essa rede de apoio,
muito interessante, porque tem o centro, o Conviva, que ele é um centro de apoio, que os pacientes do CAPS muitas vezes são encaminhados para lá, e lá eles trabalham com oficinas, com música. É um espaço muito legal, é um trabalho muito bacana, e para eles é uma rede de apoio assim, extremamente importante. Eu queria só comentar isso, que você disse, eu não estou mais sabendo. Sim, é o centro de convivência que você está falando, né, Dora? Exatamente, que ele, inclusive, ele hoje está no mesmo complexo do CAPS, aqui da Morro Gouveia. Isso, do CAPS infantil. Isso. Aí é muito bacana o trabalho lá. Então, esses pacientes que são esquizofrênicos, que tem esses transtornos bem graves, eles conseguem desenvolver um trabalho, eles conseguem fazer muitas oficinas, os profissionais, psicólogos, assim, é um trabalho assim, extremamente rico, e eles se sentem extremamente apoiados nesse sentido. Era isso que eu queria falar. Eu só fico com pena, assim, da desvalorização, né, do nosso setor público em relação a esse tipo de cuidado, que são o que a gente chama de tecnologias leves do cuidado, que nesse aspecto, né, claro que aí é uma bola de neve, né, porque famílias desestruturadas e tudo mais, mas esse amparo, né, que não custa muito, né, para o governo, por exemplo, né, muito menos do que manter um hospital, por exemplo, né, com certeza, mas que faz toda a diferença, mas infelizmente eles são muito negligenciados. Infelizmente, assim, eu sei que alguém vai assistir esse vídeo aqui depois, que talvez não seja que nem de Natal, enfim. Infelizmente a gente tem uma rede aqui, assim como em outros lugares no Brasil, uma rede que ela é deficitária, né? Assim, é uma rede que está subestimada para a população, e a preocupação de Jales é uma preocupação legítima. A grande dificuldade não é que os CAPs eles não atendam, os casos graves eles atendem, e atendem muito, né? Assim, e de forma heróica, eu diria, até porque é um número de casos, é um número de pessoas acima da capacidade instalada nesses serviços, né? Porque a gente tem uma quantidade de serviços inferior à necessidade que a cidade tem hoje, que a cidade necessita, né? A gente tem hoje de CAPS, se a gente juntar CAPS infantil, CAPS AD e CAPS para transtorno, a gente tem 5 serviços para a cidade toda, o que é absolutamente um número inferior à necessidade. Então, isso acaba trazendo uma dificuldade, né, de cuidado, de acolhimento, e essa preocupação que já lhes traz é uma preocupação nossa do cotidiano. Quantas vezes eu trabalho num CAPS AD, por exemplo, quantas vezes eu tenho lá usuários, pessoas que frequentam o serviço, que estão, por exemplo, há 6 meses em sobriedade, que estão há 6 meses sem usar nenhum tipo de substância, e que eu tenho uma dificuldade enorme de dar alta do serviço, com receio de ele ir para a rede e ele não conseguir ser acolhido nessa rede. Isso é a rotina, é o dia a dia, né? Então a gente vive isso dentro da própria rede. Então a gente acaba segurando, e principalmente, já os casos mais graves, porque tem na dependência química, né, muitas vezes os casos mais graves são aqueles pacientes psicóticos mesmo, né? Então o CAPS AD hoje está cheio de pacientes psicóticos, usuários de drogas e usuários de álcool e outras drogas, e que estão, entre aspas, prontos para alta, mas que a gente não consegue dar alta porque a atenção básica tem uma dificuldade enorme de receber esses pacientes, mesmo com matriciamento, mesmo com discussão de caso, né? E que a rede em si nem se fala, tem uma dificuldade de receber esses pacientes também, né? Então, é uma dificuldade que a gente vive no dia a dia, mas que é uma dificuldade que a gente tem tentado no dia a dia buscar soluções também para isso, né? Algumas pessoas levantaram a mão aqui, parece que eu provoquei a onda aqui das mãos. Espera aí. Maria Célia. Boa noite, adorei a sua provocação. Eu faço minhas as palavras de vocês, tipo, as políticas públicas, elas não atendem nem metade do que se pode, né, ofertar. E muitas vezes esses profissionais são os heróis, porque mesmo nos CAPs existe a falta da medicação. Eu tenho um parente que faz no AD,
E muitas vezes o profissional pede para que as famílias prestem esse suporte de comprar medicação. E a gente precisa, enquanto sociedade e também profissionais da saúde, pensar nisso, porque a gente escuta muitas críticas, a saúde não funciona. Funciona como dá, e tem profissionais ali que fazem milagres para que acolha esse paciente, e muitas famílias que vêm, que também não têm suporte para dar, e é bem difícil trabalhar, apesar do excelente trabalho dos CAPs, das redes, mas a gente precisa buscar mais investimento nessa área, que é tão massacrada, como a Karen falou, que infelizmente eles não... Parece que nega, ainda nos dias atuais ainda se nega a saúde mental, como se ninguém precisasse de cuidado, porque cuidando na prevenção, dando mais suporte, evita desse desperdício aí de dinheiros, né, que muitas vezes vem as verbas e não se investe. E a gente precisa ir seguir para tentar mudar um pouco isso. E vocês estão de parabéns, são heróis. É isso. Obrigado, Célia. Fred? A perguntinha aí para Jales e para você, Adriano. A situação de uma assistência social, né, e ela está fazendo um acompanhamento de uma pessoa que procurou o CAPS. Na verdade, ela foi para o médico da UBS e houve um encaminhamento para o psiquiatra e para o psicólogo. Como esse encaminhamento que sai da UBS, às vezes demora muito para chegar no profissional, no especialista, essa pessoa procurou o CAPS e pediu um encaminhamento diretamente para o CAPS. E lá ela foi acolhida, né? E passou pelo psiquiatra, e o psiquiatra encaminhou para a psicóloga, né, para fazer o acompanhamento multidisciplinar. E aí o que acontece? Essa pessoa hoje, ela recebeu o órgão que faz a regulação liberou o atendimento do psiquiatra na UBS, que faz o atendimento de saúde mental. Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte para vocês. Essa pessoa continua no CAPS ou essa pessoa vai lá para o atendimento de ambulatório sem saber se ela vai ter o acompanhamento multidisciplinar? Aí eu queria ouvir um pouquinho, não sei se me fiz entender. Porque nessa hora a pessoa fica, né? Aí, como a assistente social falou comigo, Fred, e aí? Como é que faz? Eu falei assim, eu vou estar com pessoas hoje que vão poder ajudar em relação a isso. Porque, na verdade, a pessoa, por conta mesmo do sistema de saúde, já é complicado, o sistema de saúde mental mais ainda. Então, eu gostaria de saber o que vocês aconselham. É uma situação grave, mas a pessoa está recebendo o apoio do CAPS, mas não tem ainda a definição se vai ter o acompanhamento garantido. Ou se ela vai para o atendimento ambulatorial e espera não sei quantos anos para ser atendido pela equipe, pelo psiquiatra e pela psicologia. Eu vou responder, Fred, só fazer um combinado, só que depois que eu responder o Fred, a gente vai para as considerações finais, tá, gente? Porque já são 21 horas e eu sei que a gente precisa ter um teto aqui, senão a gente vai até 2 da manhã conversando e, e não falta assunto, né? Então, veja, Fred, eu penso o seguinte, CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, ele foi criado para caso grave. Ele foi criado para situações clínicas complexas e graves que necessitem de equipe multidisciplinar, no sentido de oferecer também um cuidado complexo, né? Eu não sei a situação clínica dessa pessoa que você está colocando,
Mas, teoricamente, se for um quadro que ela precisaria unicamente, por exemplo, do atendimento psiquiátrico ou só de uma psicoterapia em isolado, ela não deveria estar num CAPS. Mas, em estando no CAPS, quem deve dizer para onde ela vai é o CAPS. Se ela já foi acolhida lá, quem deve dizer se ela vai continuar lá ou não é o próprio serviço. Porque o serviço vai acolher, vai avaliar, vai propor um encaminhamento para a situação dela e vai dar a devolutiva para ela e vai dizer, olha, você vai continuar aqui em tais estratégias, ou você vai continuar aqui em tal projeto terapêutico, ou você vai para um ambulatório de psiquiatria, ou você vai para uma psicoterapia num centro clínico, enfim. Né? Então, assim, mas assim, do ponto de vista teórico, o Centro de Atenção Psicossocial ele é um serviço para casos complexos, para justamente evitar isso que Jales fala, que ele não seja transformado num ambulatório. Porque o CAPS ele não é para ser ambulatório, ele não é para ser um lugar de atendimento psiquiátrico. Ah, eu vou para o CAPS porque é fácil de conseguir uma consulta com um psiquiatra. Não deve ser isso. O Centro de Atenção Psicossocial ele deve ser um lugar para um cuidado complexo, onde o médico psiquiatra saia da sua cadeira, como já estava falando, e participe de um cuidado em equipe. Isso é o ideal. Porque atendimento psiquiátrico em isolado, isso deveria acontecer no ambulatório, um atendimento especializado. Né? Dentro do CAPS, um atendimento psiquiátrico em isolado, na minha opinião, ele não deve existir. Se ele estiver existindo, aonde existe CAPS, que existe atendimento psiquiátrico isolado dentro do CAPS, psiquiatra fazendo ambulatório dentro do CAPS, das duas, uma. Ou esse CAPS está trabalhando de forma equivocada, ou não existe rede, ou não existe ambulatório para onde ele possa encaminhar esses pacientes. Geralmente é isso que acontece. Quando o CAPS ele faz ambulatório, ele só atende uma fila de pessoas que o psiquiatra só faz atendimentos individuais. Quando isso acontece, ou porque esse trabalho está sendo equivocado, ou porque não tem para onde mandar esses pacientes, que é uma realidade de muitos lugares, né? Vamos lá, gente, para as considerações finais. Bem, muito obrigado. Acho que para mim foi muito importante compartilhar esse caso clínico com vocês. Me senti muito bem, assim, fazia tempo que eu não... claro, dentro das limitações dessa vida digital, mas fazia tempo que eu não apresentava um caso clínico, não ouvia a opinião dos colegas, assim, das avaliações aí como Karen fez. Na minha residência, Karen, era na Unifesp, lá em São Paulo, e a orientação da psicoterapia era psicodinâmica, né? Então, essas suas falas aí eu escutava bastante, faz muito tempo que eu não escuto e dá saudade também. E então, dá um olhar novo, né, Jales? Dá um olhar novo, né? Exatamente. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E eu quero agradecer, Jales, por ter disponibilizado em apresentar um caso, porque eu acho que isso é bem importante e sensível, assim, né? Porque a gente está expondo um pouco da nossa clínica, né? Então, de você ter trazido um caso da sua clínica, eu acho que foi bem interessante para todo mundo. E acho que, né, como o Adriano falava, né, da questão da psicose, já ele se perguntava, né, como é que essa pessoa até hoje não tinha surtado, né? Às vezes existem amarrações que são feitas que a gente não tem nem ideia, né? E eu fico pensando se para essa paciente esse lugar, né, de casa de família não substituiu de uma boa forma a casa da família dela, né? Mas aí é só no caso a caso e na questão mais complexa para a gente entender onde a coisa se rompe, né? Mas certamente, se a gente tem uma estrutura psicótica, isso do prognóstico pior, né, da psiquiatria, a gente vai pensar na psicanálise que a pessoa conta com menos recursos para se sustentar. Então, né, os abalos da vida, eles chegam com bem mais impacto muitas vezes, né? Mas eu estava um pouco preocupada de como fazer essa leitura, porque não tem como meu olhar não ser psicanalítico, mas espero que tenha sido compreensível para vocês que escutaram essas conexões. Não, mas foi perfeito. Eu acho que a ideia era justamente essa, sabe, Karen? A gente poder ter um olhar diferente do que a gente está acostumado. A gente poder ouvir pessoas que falam diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Essa é a ideia.
Eu acho que, e é essa a ideia do coletivo, né? A gente poder conversar com o diferente, né? É muito fácil a gente sempre falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. O difícil é a gente falar coisas diferentes para outras pessoas que não estão acostumadas a ouvir, né? Isso que a gente está colocando. Então, eu achei que foi perfeito. É uma pena só que a gente tem um tempo e que a gente não pode se prolongar mais, enfim. Mas foi ótimo. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui, dizer que foi um prazer enorme. Semana que vem, o encontro ele vai ser com o Pablo Capistrano, que é um filósofo, professor do IFRN. O Pablo, ele tem uma formação, nossa, o cara tem pós-doutorado fora do Brasil, ele tem uma formação excelente, e eu acho que vai ser muito bom o encontro. Se vocês puderem estar presentes, eu sei que vocês vão aprender muito, assim como eu, com certeza vou aprender muito. Ele vai falar sobre filosofia e saúde mental, e é uma coisa que está super em vigor, super em voga, né? A gente tem filósofos famosos no Brasil, que a gente não tinha há um tempo atrás, né? Hoje tem filósofos hoje que são popstars aí do Instagram, do YouTube, do mundo digital. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Uma boa noite a todos e até a próxima. Um grande abraço a todo mundo. Boa noite. Obrigada também. Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.